acompanhando a gente, Érica Matos, uma galera muito boa aqui entrando. Nosso educador social, seu Nonato, um forte abraço, meu amigo. Tudo operando como previsto. Obrigado, Rian, pelo apoio técnico de sempre. Tá pronto, Abraão? Tudo pronto, tudo ok, à sua disposição. Perfeito. Então vamos iniciar a Live Reca mais uma vez com a pontualidade daquela de excelência. Estamos hoje aqui nessa noite maravilhosa com o ilustre professor Abraão. Ele que é professor, advogado, psicoterapeuta, mestre, tantos outros profissões e um vasto currículo que ficaria a nossa live pequena para acrescentar aqui. Estamos aqui hoje através do Plano de Formação 2026 do CONDICA, do Conselho Municipal do Direito da Criança e Adolescente, que em parceria do Projeto RECA faz essa live mensal, que estávamos devendo aqui ao nosso público, por sinal. Então damos boa noite aqui, Abraão. Abraão, fica à vontade para mandar o seu abraço inicial, seu boa noite inicial aqui para o nosso público. Boa noite aí ao PC, o nosso psicólogo José Dias, carro-chefe, né, em nosso CONDICA, Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, no plano de formação, né, plano este que Zé Dias encampa em toda a rede de atendimento à criança e ao adolescente do município de Simão Dias, nos projetos sociais, e também nas escolas das redes públicas, tanto municipal quanto estadual, né? Então, saudar a você, José Dias, saudar aos colaboradores do Projeto RECA, a todos que estão nos assistindo, agradecer desde já, né, a Rian Rabelo pelo suporte de sempre, tem nos dado na área de tecnologias e comunicação, né? Enfim, boa noite a todos e estou à disposição. Antes de mais nada, agradecendo, né, esse convite reiterado, acredito, por mais de um ano, né? E eu sempre correndo desse momento, porque é uma história, né, que é um pedação também da minha história e que às vezes quando a gente mexe na história, a gente acaba mexendo em nossos sentimentos e adiei um bocado de tempo, mas para mim é uma alegria, uma satisfação sempre falar do Projeto RECA, da sua história, do seu propósito social, dos seus avanços, né, dos seus desafios e do que já fizemos e que temos muito também a fazer. Perfeito, professor Abraão. Reiteradas vezes, eu sou de Riachão do Dantas, atuando em Simão Dias. O pessoal, o que é esse projeto RECA? O que é isso? Que lugar legal, acolhe tantas crianças, tem tantas atividades importantes. O ano 2025, só para quem está chegando, foi um ano histórico, onde atingimos a marca de mais de 1.300 matrículas, né? Não vamos dizer que é 1.300 pessoas impactadas, porque o número é bem maior. Isso foi matrículas de 2025. Então, é um resultado do que esse projeto vem apresentando e das pessoas que lá estão se dedicando, como aqui tem alguns na live, inclusive, nos prestigiando com sua presença. Então, presumo eu que vai ser uma noite, Abraão, que além de informarmos as pessoas sobre o Projeto RECA, também vamos despertar boas emoções, principalmente suas aqui, porque a história de Abraão é uma história bonita e está interligada com isso que é o Projeto RECA, que é uma ideia. O Projeto RECA eu vejo como uma ideia para o futuro. Estamos que planta agora e colherá lá na frente. Vocês já acompanharam e já perceberam alguns frutos que deram certo, muitos, e nesse dia. Então, Abraão, para iniciarmos aqui, gostaria que o senhor me dissesse, falasse sobre a história do Projeto RECA. Como é que esse projeto surge e o que é esse projeto, de fato, na prática? Veja só, falar da história do Projeto RECA, a gente precisa começar, né, da sua origem, né? Na década de 90, eu iniciei o curso de Ciências Econômicas na Universidade Federal de Sergipe, e o professor Orlando de Carvalho Santana, o saudoso professor Orlando, ele também contemporâneo da Universidade Federal de Sergipe, porém fazendo o curso de pedagogia, né? Então, lá entre os anos de 98 e 99,
né, a gente conviveu academicamente em cursos diferentes, mas naquela instituição. E durante aqueles momentos de intervalo das aulas, né, a gente sempre sentava no Resum, que era o restaurante da Universidade Federal, né, e ele sempre, né, foi o carro-chefe idealizador de tudo isso que nós vivenciamos hoje. E ele já começava a escrever, a desenhar, a imaginar como seria esse projeto que atendesse as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social de Nossa Simão Dias, já lá na década de 90. Né? Foi quando, no ano de 2000, o então prefeito José Matos Valadares tomava posse, se elegia em 2000, e em 2001 assumia a prefeitura de Simão Dias e me designou para o Departamento de Recursos Humanos, no município de Simão Dias, e o professor Orlando para o Departamento de Cultura. Né? Então, nós tivemos acesso a um leque de conhecimentos junto ao poder público, ao executivo, junto ao legislativo, de uma forma mais direta, mas, acima de tudo, junto ao Ministério Público, à época, o então promotor, doutor Carlos César. Né? E Orlando desenhou, escreveu, idealizou, e eu junto com ele, colaborando ali, mas de uma forma de articulação, junto ao Ministério Público, junto ao ex-prefeito José Valadares, na qualidade de assessor também, né? Porque nós já tínhamos o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. À época, o presidente que antecedeu Orlando foi o ex-vereador João Miranda, né? Que foi um pontapé inicial dos recursos do Fundo da Criança e do Adolescente. Tínhamos, naquele momento, uma horta, que era o trabalho realizado, onde crianças e adolescentes se ocupavam e plantavam e colhiam e levavam o fruto dessa colheita para suas casas. Essa horta era localizada ali de frente à secretaria paroquial, na rua que chamamos de Rua das Freiras. E Orlando chegava, né, com essa ideia de ocupar as crianças e adolescentes num caráter mais socioeducativo, mais intenso, mais terapêutico ocupacional no contraturno escolar, para além de uma horta. Né? E aí João Miranda deixava a presidência do CONDICA, do Conselho da Criança e do Adolescente, e assumia a presidência o professor Orlando de Carvalho Santana. Foi onde nós juntos conseguimos começar a tirar do papel toda essa ideia de contraturno escolar, toda essa ideia de terapia ocupacional dessas crianças e adolescentes. Né? Foi um momento desafiador, porque ia na contramão de toda a concepção arcaica que se tinha de como tratar criança e adolescente como um objeto. O ECA recém-nascido, o Estatuto da Criança e do Adolescente da década de 90, né? Nós estávamos ali há pouco, quase 10 anos da existência do ECA, tentando sair do papel, tentando tratar a criança e o adolescente não como objeto, mas como um sujeito de direitos. E o projeto RECA nasce nesse momento, e eu, junto com o professor Orlando, conseguimos convencer, né, e tivemos a adesão não só do promotor da época, repito, o doutor Carlos César, mas também do ex-prefeito José Matos Valadares. Foi com Zé Valadares que inauguramos um novo momento na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com a implementação do projeto RECA. E aí pensávamos onde não tínhamos um local, onde colocar essas crianças, quais seriam as primeiras atividades. E aí, através de recursos do Fundo Municipal, nós alugamos uma chácara localizada no povoado Pastinho, né, acredito, 5 quilômetros de distância da cidade, mais ou menos. E lá nessa chácara que era do senhor Alexandre Nascimento Barreto, conhecido como Alexandre da Oficina. Ele alugou essa chácara, né, por um valor simbólico à época, não me lembro exatamente, mas foi um valor para facilitar. Né? O projeto saiu do papel, e no primeiro momento, o professor Orlando empreendeu algumas alterações em sua estrutura física da chácara, banheiros adaptados a crianças e adolescentes, salas mais espaçosas. Enfim, começamos ali com informática, com capoeira, com artes artesanais, arte e artesanato, né, e algumas atividades esportivas. Iniciamos lá no ano de 2001, com aproximadamente 84 crianças e adolescentes. Em regra, essas crianças eram transportadas aqui da cidade para lá. Nós tínhamos uma Kombi, né? Quando eu digo nós, era o Fundo Municipal,
e da criança e do adolescente. E essa Kombi ia abarrotada de criança, de adolescente, dos primeiros colaboradores do Projeto RECA, que aqui eu peço licença para listá-los, né, como uma forma de deixar registrada nessa live. A Jandira, que também foi presidente do Condica, a Claudinha, que foi a primeira coordenadora do Projeto RECA, nós não tínhamos ainda diretora, começamos com coordenadora. A Ana Angélica, que era irmã de Claudinha e era noiva à época do saudoso professor Orlando de Carvalho Santana. Inclusive, ela, junto com ele, também escreveu, né, trechos dessa história. Né? A Renata Dantas, que é psicóloga também, foi nossa contemporânea de fundação e um eixo dessa nova vertente e da formação, não só dos profissionais, mas da comunidade, de encontros formativos, o que nós chamamos hoje no Projeto RECA de encontros dirigidos. Renata Dantas foi e é peça fundamental dessa história, desse alicerce. Ao seu Gerson e Eliene, que trabalhavam conosco, né, na estruturação do projeto. A Doda, que hoje trabalha ali no posto de gasolina de Correia. Doda foi o nosso motorista educador social, né, que cumpria essa função de levar nossas crianças e adolescentes. A nossa conselheira tutelar Cidália, também, que foi um grande baluarte. A Vânia, professora. A Pureza, Dona Isabel e Dona Carmen, que eu chamo que é o tripé da arte e do artesanato no Projeto RECA. Aquela época as crianças iam produzir, né? Ao Jorge também, que era educador social na área de arte e artesanato. Ao Bingola, do saudoso Lio, que era o trabalho com barro artesanal. A seu Rael, que morava lá no Pastinho, que trabalhava praticamente 24 horas, doava a sua vida, morava vizinho à sede do Projeto RECA. E a Silene também, que trabalhou no Projeto RECA no seu nascimento, na sua formação, né? Ao atual vereador de Simão Dias, licenciado, secretário de Saúde, Pequeno Soares, que também fez parte, né, do início dessa trajetória. Então, esses foram os profissionais que, naquele momento, né, doavam, né, um pouco da sua vida, um pouco da sua história, um pouco do seu tempo, para que nós pudéssemos acolher crianças e adolescentes. Então, o RECA nasce ali, né, no ano de 2001, sai do papel e começa com muita dificuldade, mas com muita força de vontade, com esses profissionais, com o Ministério Público atuante, como sempre, que é o nosso braço direito da política pública até os dias atuais, e de tal forma o Poder Executivo, aquela época, o ex-prefeito Zé Valadares. Nascemos naquele momento, e aí, né, a política pública da criança e do adolescente se aproximava por demais do que preconizava o ECA de 1990, que é tido como uma legislação mais revolucionária, de maior luz para a criança ser tratada como sujeito de direitos e não como uma mercadoria, um objeto. Veja, de 84 para 1.300 pessoas. Hoje, somos, 2025, foram 1.300 beneficiários. Agora, em Beneficiários. matrículas, salvo engano, chegamos a mais de 1.600 matrículas. Ah, Há uma verdade. diferença de beneficiário para Para matrícula, porque matrícula. beneficiário é per capita, é por cabeça. Quantas pessoas? Né? Cidade interior. Aquela Isso. época, em 2001, o projeto RECA, embora localizado no povoado Pastinho, não era ainda um RECA rural. Eram crianças e adolescentes, a grande maioria, quase sua totalidade, da cidade, que se deslocavam nos 2 turnos para aquela localidade. Foi Né? povoado Patinho. Hoje nós temos o projeto RECA, eu digo universalizado a nível de Simão Dias, porque estamos em aproximadamente 8 comunidades rurais, 8 povoados, né? E estamos também na cidade. Então, hoje o RECA consegue alcançar aí aos 1.300 beneficiários e a mais de 1.600 matrículas, isso dados de 2025. E estamos com as matrículas lá já 2026, a todo vapor e o projeto funcionando. Então, contar a história do RECA, eu preciso rememorar, né, a história de vida do saudoso professor Orlando de Carvalho de Santana, e a gestão do então prefeito José Matos Valadares, que acreditou e confiou em Orlando e no professor Abraão, né? Depositou a confiança e
abriu a gestão para que a gente pudesse ter um projeto diferente. E complementando a informação, dizer por que RECA, né? É interessante quando a gente conversava nos bancos da universidade, e eu lembro disso com Orlando, e ele dizia: o nome vai ser RECA, porque minha avó, com a casa cheia de filhos e de netos, dizia sempre: eita, RECA de menino, porque era um monte de menino dentro de casa, né? Os filhos e os netos. E ela sempre se expressava a Orlando, né? E aos seus parentes, a sua mãe, aos seus tios, né, e aos seus primos, essa reca de menino dentro de casa. Ela sempre repetia isso e ele me narrava isso quando a gente conversava e dizia que o nome do projeto ia ser RECA. E disso, Orlando também decodificou a sigla RECA, Reconstrução do Espaço da Criança e do Adolescente. Né? Então, o projeto RECA, o que significa? Além de pegar essa expressão, né, que era da casa dele, da avó dele, né, quando se dirigia às crianças e adolescentes lá na sua residência, ele também trouxe essa ideia, reconstrução do espaço da criança e do adolescente. É o que o RECA é até os dias atuais, né? O que E é que a aí, gente busca e aí eu adentro na função social, né? O que é que a gente busca com o projeto RECA? É mostrar que o recurso público, quando destinado e aplicado corretamente, a gente consegue oportunizar as crianças e adolescentes a reconstrução do seu espaço na sociedade, principalmente aquelas que estão em estado de vulnerabilidade social, né? Então, essa é uma grande marca dessa história e desse início lá em 2001. Abraão, uma pergunta aqui que não quer calar, né? O RECA, hoje, mais de 30 anos de história, né? Sim. Lá da década de 90, né? O percurso inicial, hoje, 2026. Como manter vivo algo desse tamanho, né? Com, como é essa tarefa de manter isso vivo e não só vivo, crescendo todos os anos, crescendo em números de matrículas, em números de beneficiários e também em número de atividades que se denomina, na maioria delas, de oficinas, né? Como é essa tarefa? Presumo que não deva ser tão simples assim, né? Isso. Veja só, José Dias e internautas que nesse momento acompanham a nossa live. Sempre foi, é e sempre será desafiador, porque a gente sempre quer mais e a gente não se contenta, né? Não se contentava em 2000 com 84. Em 2003, para você ter ideia, ainda com o professor Orlando, sendo o carro-chefe em loco dessa política pública, chegamos a 350 crianças e adolescentes, né? Não posso deixar de registrar nesse momento a doença, né? Em 2005, né? Orlando, em 2007, aliás, Orlando descobre o câncer, né? E foi muito agressivo, foi muito rápido, né? Ele faleceu no dia 2 de abril de 2007, aos 29 anos de idade, né? E até esse exato momento, eu participava de bastidores junto com ele, em reuniões do Conselho Municipal, mas não era o Abraão do RECA pós o falecimento do professor Orlando, né? Eu não tinha a presença física constante, eu cuidava de outras atribuições, principalmente o RH da Prefeitura de Simão Dias, e Orlando era quem era o propulsor, né, fisicamente, pessoalmente, na coordenação dessas atividades do dia a dia, enquanto Conselho da Criança e do Adolescente. Então, com a morte de Orlando em 2007, né, bateu o desafio ao professor Abraão, que não era de campo, que não era de estar com os pés, né, literalmente na instituição e na entidade, e no seu leito de morte, né, poucos dias antes de ser entubado, ele foi entubado exatamente no dia 29 de março de 2007, né, minutos antes de ser entubado, conversava com ele e ele pedia, né, não deixe o projeto RECA morrer, coloque balé,
Inove, continue essa ideia, não deixe. Foi um dos pedidos de Orlando. Eram dois pedidos constantes durante todo o tratamento, em 3 meses, que era cuidar da mãe, de Dona Maria, para que ela não ficasse desabrigada. O pai dele já havia falecido, né? E ele preocupado com a condição socioeconômica da mãe a partir dali, né? Porque ele se tornou o alicerce, a coluna da casa, né? A cumieira, como a gente chama na linguagem popular. E ele pedia muito pela mãe e, de igual forma, ele pedia pelo projeto RECA, né? E eu não me via nesse contexto, né? Nessa situação, porque minha atuação sempre foi, como disse, né? Na articulação junto aos poderes e aos órgãos competentes para fomentar e conseguir recursos. Mas, enfim, com Orlando ainda em vida, em 2003 e 2004, conseguimos recursos da Petrobras. E com os recursos da Petrobras, através de um projeto apresentado com o apoio do Ministério Público, eu repito, com o Dr. Carlos César, que era promotor da época, nós conseguimos recursos e adquirimos a sede que temos hoje na cidade, né? Orlando se foi em 2007, mas em 2004 nós já tínhamos adquirido aquela sede, né? Ainda uma casa, simplesmente, com um vasto terreno em seu entorno, mas conseguimos o recurso e adquirimos. E de tal forma, em 2005, ainda Orlando em vida, fundamos a ADECA, que é a Associação de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, à época, hoje Associação em Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e do Adulto, né? Mas à época a ADECA era fundada, teve seu primeiro presidente, que foi Orlando. Com o falecimento dele, eu fui o segundo presidente, né, da ADECA, mas precisávamos de uma instituição para que executasse o projeto RECA, né, porque inicialmente executávamos através diretamente do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Mas a legislação já apontava que tínhamos que ter uma entidade, uma associação, uma organização não governamental para que se executasse. Foi quando, em 29 de dezembro de 2005, Orlando ainda vivo, fundamos a ADECA, ele presidente e eu vice. 2007, repetindo, ele faleceu, né? E deixou uma grande marca, né, desse modelo de política pública, né? Anos depois, né, o governo federal vem com a ideia do mais educação no contraturno escolar. Mas quando o governo federal chegou com mais educação, chegou atrasado, porque o professor Orlando, juntamente com o professor Abraão, já tinha aqui no nosso município o projeto RECA funcionando no contraturno escolar, com a ideia da educação em tempo integral, hoje tão preconizada pelo MEC, pelo governo federal, e em expansão no Brasil. Com a ideia da ocupação da criança e do adolescente, porque é através da ocupação, e é através da ocupação da criança e do adolescente, que nós podemos prevenir e combater as mazelas que afligem o público infanto-juvenil. Combater as drogas, combater o trabalho infantil, combater a sexualidade precoce, né? Combater hoje um dos maiores problemas, que é o uso das telas, o uso das mídias por criança e adolescente. Não temos outro caminho senão a ocupação qualificada. E lá, Orlando deixou essa marca impressa. E mais, Simão Dias era recorde de crianças e adolescentes como engraxates de sapatos, né? Qual era a marca maior visual do trabalho infantil em Simão Dias, naqueles anos iniciais, de 2001 a 2007, quando Orlando se foi? Era esse trabalho. Pra você ter ideia, nós tínhamos deputados que faziam camisas, faziam os caixotes e davam de presente às famílias para que essas crianças e adolescentes fossem trabalhar, né? E isso numa perspectiva que é uma visão que isso estaria correto, porque estava ocupando a criança com o trabalho. E criança tinha que trabalhar, não era para aguardar a idade certa, né? Era o que predominava ainda mais forte naquela cultura. Hoje nós fazemos já um contraponto mais forte, mas ainda enfrentamos, né, a desinformação da grande maioria dos setores aí da sociedade que entendem que tem que trabalhar e não ocupar e aprender. Então, Orlando deixa a marca da erradicação, podemos dizer assim, naquele momento, né, do trabalho infantil com esse grande foco. Nós estávamos essas crianças nas feiras livres e nas ruas. Tínhamos vereador à época que confeccionava coletes
para vestir a criança ou adolescente, que davam kits de material, a escova, a pasta, para crianças e adolescentes. E naquela época fomos extremamente mal interpretados, porque fizemos um trabalho de enfrentamento e tiramos. Hoje você pode andar em Simão Dias, eu não lembro o dia que nós encontramos com crianças e adolescentes como engraxados. Claro que ainda temos o trabalho infantil, claro que esse é uma das maiores mazelas, porque a sociedade ainda entende que é melhor estar trabalhando do que estar sem fazer nada, mas não entende que é melhor estar ocupado, estar fazendo balé, capoeira, informática, esportes, reforço escolar, jiu-jitsu. Aí aqui eu já aproveito para dizer como é que o REC está e até onde nós já chegamos nessa construção e Só, nessa história, só um, né? E só, continuamos defendendo e acreditando que a ocupação, né, de qualidade, ocupação terapêutica ocupacional, é o caminho para prevenir e enfrentar as mazelas. O RECA é a prova viva do ECA. professor, e aí só fazendo um complemento, né? Essa ideia de que é melhor estar trabalhando do que roubando ou na rua, é uma ideia um pouco complicada porque é como se dissesse que o Estado não tem obrigação com essas crianças, que a sociedade em si não tem obrigação com essas crianças. Então, o Estado tem a obrigação de fornecer direitos que são constitucionais e que estão também seriamente previstos no ECA. Só que a sociedade cobra do povo ou do indivíduo e não do Estado, não da coletividade. Culpa a criança por ela estar na rua e não o Estado por não oferecer uma política pública efetiva e de verdade que possa promover o desenvolvimento dessa criança. Quando a gente fala Estado, está falando de país, nação. Volta para o individual e não para o coletivo, né? Só um complemento da sua fala. E aí o projeto RECA chega com um projeto de uma ideia social da sociedade civil para suprir uma política pública que se alia ao Estado para fazer sua função fim, né? Que é promover o direito da criança e do adolescente. Isso, exatamente. E dever de todos, né? Isso Dever era a de letra da todos. Constituição de 88, do ECA de 1990, e é o que a gente tenta arrancar do papel no exercício do projeto RECA, na aplicabilidade, né? Na realização dele no dia a dia, né? É dever de todos, é dever da família, é dever da sociedade e é dever do Estado, né? O que a gente chama na legislação constitucional e minorista da proteção integral. Então, muitas das vezes, a família, o Estado, né, a própria sociedade é quem negligencia. Para que você tenha ideia, os maiores índices de violência contra criança e adolescente, eles acontecem na família, né? Por quê? Porque direitos como a educação, eles são violados. A partir do momento que eu pego uma criança, pego um adolescente e precocemente já insiro ele no mercado de trabalho, né? Eu estou negligenciando e estou tirando dele a visão de que a escola, a educação é o futuro e a construção de uma vida e de um emprego e de a construção de uma família mais digna e estruturada e não simplesmente os programas, a exemplo do Bolsa Família, que eu faço a crítica construtiva, sou extremamente a favor. Programa estruturante, necessário, revolucionário, mas nós não podemos continuar deixando a sociedade refém desse tipo de política pública, né? E impregnando a ideia de que o papel do Estado, o papel dos governos são as esmolas, né? Vai alimentar que a criança ou adolescente deve viver da Bolsa Família toda a sua vida? Vai alimentar que criança e adolescente tem que enxergar sua família vivendo da ajuda do governo do Vale Gás? E dos outros tantos programas assistencialistas, eles são fundamentais e necessários. Mas a gente faz, enquanto Projeto RECA, né, o enfrentamento, a inversão dessa concepção que a sociedade ainda tem, que a criança tem que ir trabalhar. Não, criança não é para trabalhar. Criança é para estar na escola. Contraturno escolar é na escola de tempo integral. Não tem escola de tempo integral, tem o serviço de fortalecimento de vínculos em todos os municípios desse país hoje.
não está no serviço de fortalecimento de vínculo, qual é o projeto que atende criança e adolescente, que também tem o município, a exemplo de Simão Dias, que além do serviço de fortalecimento de vínculos, nós temos o projeto RECA. Criança é para estar aí. O pai e a mãe que pega a criança e coloca para trabalhar precocemente, está tirando dela a visão de futuro. Está trazendo para ela talvez o insucesso que o pai e a mãe acabou vivendo, né? Então, nós nunca podemos permitir que essa ideia que ocupar criança e adolescente tem que ser com trabalho. De forma alguma, não só por letra de lei, né? Você é psicólogo, você sabe da importância e que o trabalho deve chegar na idade certa. E trabalho não é coisa de criança em idade nenhuma. E quando de adolescentes, né, no que estabelece a legislação aí, no máximo, salvo engano, de 4 horas diárias, que não é o nosso tema. Mas eu fiz questão de fazer essa abordagem porque esse é um dos pilares do projeto RECA. Nós temos que ofertar à sociedade, enquanto poder público, espaços que os pais possam colocar as crianças e adolescentes em atividades de qualidade. E assim foi crescer o RECA. Para você ter ideia, nós chegamos agora em 2026, né, caminhando para 21 anos de ADECA, que a DECA foi em 2005, nós caminhamos para 21 anos, e o projeto RECA chega aos seus 26 anos, né? Está chegando aí, tem 25, e vai chegar aos seus 26 anos de existência, né? Então ele já está adulto, já está maduro, já saiu da adolescência, já completou a maioridade, né? E tem crescido como um ser humano cresce ao longo de sua vida, assim é o projeto RECA. Hoje nós temos atendimento psicológico, temos atendimento odontológico, né? Então, o projeto RECA ele vai crescendo e se enraizando, voltando à sua colocação inicial, porque ele vai conseguindo mostrar ao poder público, à sociedade, a quem dele faz parte, né? Que ele tem efetividade, tem razão de existência, razão de sustentabilidade e razão por transformar vidas de várias crianças e adolescentes de várias famílias do município de Simão Dias. Então, outro ponto nosso, né, para além dos recursos, das parcerias, como eu citei aqui a Petrobras, né, e o prédio aos poucos nós fomos ampliando, eu gostaria de registrar aqui o papel que o Banco do Nordeste teve de 2013, o primeiro ano que começou a nos ajudar, nós vencendo aos editais publicados, 2013 a 2026. Nesses 13 anos, durante 10 anos, o Banco do Nordeste foi um grande fomentador da nossa política pública. Eu não poderia deixar de registrar aqui a marca do Banco do Nordeste. Foram os recursos do Banco do Nordeste que permitiam que a gente tivesse o RECA rural. O RECA no Pastinho, o RECA do Paracatu, o RECA do Brinquinho, o RECA da Feirinha, o RECA do Pau de Colher, o RECA do Barnabé, o RECA do Sempre Pastinho, o RECA da Salobra, o RECA da Lagoa Seca, né? Então, o RECA se expande e se torna uma política pública municipal e em 2021 se torna lei. Eu me elegi vereador no ano de 2020 e assumi o mandato em 2021 e logo, logo apresentei um projeto de lei que torna o RECA não só uma política pública, mas o RECA em Simão Dias é lei. Independente de toda essa história, independente de Abraão, nós somos passageiros, né? Nós estamos de passagem, ocupando esses espaços, mas deixamos positivado em lei de minha autoria, que foi aprovado pelos vereadores da época e sancionada pelo prefeito Cristiano Viana, que eu também quero registrar essa marca da história. Nós contamos com o colegiado da Câmara de Vereadores e também a sanção do prefeito Cristiano Viana, positivando e tornando um instrumento legal para além da política pública, o projeto RECA. Então, é algo que faz parte do ordenamento jurídico do município de Simão Dias, através de uma lei de minha autoria. Então, é uma construção, é uma história que retorna ao Banco do Nordeste, que começou, José Dias e caros internautas, nos ajudando, salvo engano, em 2013, com 40 mil. E conforme nós íamos prestando conta da aplicação do recurso, íamos evidenciando os resultados, os impactos, e que o dinheiro destinado
dava resultado, o banco foi aumentando. Pra você ter ideia, 2013 começamos, salvo engano, com 40 mil. Chegamos a 2025, 2026, a cifra de mais de 300 mil reais destinados pelo Banco do Nordeste. Por isso que Daí, também temos, além daí a dessas oficinas que eu citei, importância batuques, fanfarra, música, da, povoado Sítio Alto, Quilombola, temos lá esportes, reforço escolar e capoeira, né? Então, é isso que dignifica. E não posso deixar de registrar a Dakota. A Dakota daí, Abraão, Calçados. Oi? daí é a alta exigência na política de evidência, né? Isso. Vocês que trabalham Importante. conosco, você, José Dias, como psicólogo do Plano de Formação e todos os colaboradores, sabem da nossa insistência do registro de aula, do registro de frequência da criança, da busca ativa de crianças e adolescentes, dos registros de vídeo e fotográfico. E aqui eu aproveito para dizer que nós temos 3 fortes canais de comunicação e informação à sociedade. Nós temos um site com todas as informações do projeto. Nós temos o nosso canal no Instagram e o nosso canal também no YouTube. Basta colocar lá no Google, ADECA Projeto Reca, ele vai lhe dar aí os links de acesso para que vocês possam ter de forma mais pormenorizada acesso às informações audiovisuais e documentais. Está lá toda a política de evidência. E a Dakota Calçados também marcou a nossa história. Aquela parte da frente do Projeto Reca eram 2 árvores e chão puro. Não tínhamos sequer contrapiso, né? Tínhamos umas pedras que faziam uma passarela daquele portão até a chegada à casa. E 2 árvores. Era o que nós tínhamos. Com a primeira chegada dos recursos da cota, nós pudemos fazer toda aquela área da frente, né, e revitalizar toda aquela frente, trazendo um aspecto de uma quadra, do espaço de lazer, com um parquinho, com a escorregadeira, com a gangorra, com o balanço, com aquela expressão visual e dando a identidade de um espaço de uma quadra, né? Ali foi a chegada da Dakota. E a Dakota, salvo engano, aí há 5, 6 anos, vem colaborando anualmente com o Projeto Reca, vem ajudando a gente a transformar vidas, né, todos os anos. E os recursos destinados para a Dakota são aplicados no Projeto Reca para ampliar as atividades, né, como já foi para a alimentação, como também já foi e é para educador social, como chegamos a 2026 priorizando o atendimento, a contratação de psicólogo, psicóloga também, né? Então, a Dakota foi uma empresa e é uma empresa de grande impacto, de grande responsabilidade social e que faz parte da história que estruturou e estrutura o Projeto REC e traz essa qualidade de vida para as crianças e adolescentes. De tal forma, quero registrar aqui a UABR, né? A Eu UABR é uma já ia parceira solicitar nossa. que o senhor lançasse aqui também os parceiros atuais, né? Isso. A UABR é uma parceira nossa daquele momento que internet e acesso à internet era uma das coisas mais difíceis. Nós tínhamos, e caras, nós tínhamos laboratório de informática, desde a sua origem, o RECA sempre teve a visão que a tecnologia era para ser o acesso universal, mas nós tínhamos dificuldade e não tínhamos condição de pagar a disponibilidade de conexão com a UBR. Né? E a UBR, através do Orlando, aqui eu quero deixar aqui o meu registro da responsabilidade social, embora hoje o Projeto RECA tenha outra estrutura, outra condição, mas nós nunca tiramos, nem nunca vamos tirar o nome da UABR de lá, porque foi a UABR que permitiu às nossas crianças e adolescentes, no nosso laboratório de informática, no momento mais difícil e de restrito acesso à conexão com a rede mundial, foi a OBR que 0800, sem a gente pagar nada, nos proporcionou oportunizar as nossas crianças e adolescentes, como é até os dias atuais. Então, para nós, a UABR tem tão importância quanto os outros parceiros, porque no maior momento de dificuldade, quem esteve presente conosco, né, foi o Orlando, foi o UABR, permitindo às nossas crianças e adolescentes. E quero aqui ainda acrescentar o Rotary Club de Simão Dias, né? Quem aqui não conhece o trabalho do Rotary Club em Simão Dias? E uma das marcas do Rotary Club em Simão Dias é o Projeto RECA. Né? Nós, através
né, de um projeto que foi apresentado ao Rotary Club pelo atual vice-prefeito Reinaldo Prata. Reinaldo Prata foi uma pessoa que marcou de forma positiva a história do projeto RECA quando nos ajudou a levar esse projeto para o Rotary Club para que tivéssemos o gabinete odontológico, né, para que nossas crianças e adolescentes tivessem acesso a esse atendimento em loco, dentro da nossa estrutura. E Reinaldo Prata foi quem foi o propulsor, né, e levou ao Rotary Club esse projeto. O Rotary Club liberou o recurso e o próprio Rotary Club construiu o nosso gabinete odontológico. Né, e nós passamos a ter esse gabinete odontológico com apoio do Rotary Club. De igual forma, a oficina de jiu-jitsu, que agora em 2025 implementamos, né, graças ao apoio do Rotaract, né, que é uma ala, um segmento do Rotary Club, juntamente com o Dr. Kleber, com o professor Léo de Jiu-Jitsu, nós implementamos em 2025 a oficina de Jiu-Jitsu, com o apoio, né, dos rotarianos simondienses. Né? Então, não poderia deixar de registrar aqui, né, o apoio que tivemos do Rotary Club com a construção do nosso gabinete odontológico, que nesse momento atual passa também por uma reforma. E logo, logo falarei das melhorias que estamos tendo em 2026 e vai chegar às nossas crianças e adolescentes ainda esse ano, as melhorias estruturais e de assistência e atendimento. Muito bem. Professor Abraão, já estamos a 44 minutos de live, né? As coisas fluindo, o senhor aqui se sentindo muito à vontade. Eu sabia que ia ser nesse modelo. Isso. Como é a participação da prefeitura em relação ao RECA? Vou chamar de prefeitura em relação ao RECA. A contribuição, o que é que acontece, como é que funciona? Pronto. O corpo humano não tem uma coluna vertebral? Sim. Sem essa coluna vertebral, nós não conseguiríamos nos locomover e desempenhar as nossas funções, atribuições. Né? Claro que nós temos o cognitivo, né? Que é o sistema nervoso central, né? Mas Tá eu afiado, tá comparo a afiado. Prefeitura de Simão Dias, o papel que a Prefeitura de Simão Dias sempre teve e tem tido, como a coluna vertebral. Por que, Abraão? É a coluna vertebral? Porque ela é nossa principal fomentadora de recursos ao Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente. Embora a lei, nós temos uma lei de 1% dos recursos destinados ao Fundo Municipal, mas a Prefeitura de Simão Dias, né, e aqui quero registrar os nossos agradecimentos ao prefeito Cristiano Viana, né, tem tratado o projeto RECA, tem priorizado dentre os seus investimentos em políticas públicas. Nós temos aí não só o projeto RECA, que é uma linha de atuação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, né, do Fundo Municipal, não só o projeto RECA, mas temos o projeto RECA, temos o plano de formação, que você, José Dias, é o propulsor, né, e a peça-chave principal desse trabalho, junto às nossas escolas e órgãos da proteção à criança e ao adolescente. E temos também uma colaboração anual ao abrigo de crianças e adolescentes. Então, são os três principais eixos da política pública do CONDICA, do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. E esse principal recurso, ele é destinado, né, pela Prefeitura de Simão Dias e complementado aí pelo Banco do Nordeste e pela Dakota Calçados. Abraão, aproveitando, né, fazendo já uma divulgação, pessoal, estamos no período de declaração de imposto de renda, então, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, destina que é possível pessoas físicas destinarem até 3% do imposto devido sobre a renda para a política pública para criança e adolescente. Então, quem é de Simão Dias e de outros municípios pode solicitar isso com o seu contador, que seja destinado do seu imposto de renda devido para a política pública da criança e adolescente. Então, isso aí é uma forma de contribuir com o projeto RECA, vocês que são de Simão Dias e de outras cidades, para manter isso vivo e crescendo, né, Abraão? Exatamente. E reforçando essa sua colocação, o Banco do Nordeste e a Dakota Calçados, porque não só pessoa física, mas pessoas jurídicas podem doar o imposto, parte desse imposto devido. Esse recurso que nós recebemos do Banco do Nordeste
e da Dakota é proveniente dessa destinação do imposto de renda. O que é isso, Abraão? O que é isso, José Dias? Essas empresas, Dakota Calçados, Banco do Nordeste, eu sou um doador também do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Aquilo que a gente doa ao Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, a gente abate do que nós, de qualquer sorte, iríamos pagar ao governo. Ou seja, ao invés de pagar ao governo, você pode escolher um fundo municipal, escolher o Fundo Municipal de Simão Dias, e lá você destina parte do imposto que você, pessoa física, ou você, empresário, pessoa jurídica, havia de pagar ao governo, de qualquer sorte, De essas qualquer sorte. empresas e essas pessoas vão desembolsar esse recurso ao governo. O que é que essas pessoas fazem, essas empresas fazem? Não. Na sua declaração de imposto de renda, basta dizer ao contador: contador, do imposto devido, eu quero a destinação ao Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente Simão Dias, porque lá tem um projeto RECA e eu quero fortalecer esse projeto, quero que dê mais certo ainda, quero que eles ampliem os serviços ofertados. Então, fala com o seu contador, tanto você pessoa física quanto você empresário, e pede ao seu contador que coloque lá: não, esse pedaço desses 3% do imposto devido eu não quero pagar ao governo diretamente, não. Eu quero que seja destinado ao Fundo de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, essa é Show de outra bola. legislação, né, empreendedora e fomentadora da política pública de crianças e adolescentes em todo o país, em Sergipe, Simão Dias não é diferente. Show de bola. Muito bem. Entendemos a participação da idilidade municipal. José Pode estar, Dias, sim, pode ficar à vontade, professor, eu trazer. gostaria de destacar aqui e deixar registrado nessa nossa live que vai ficar disponível aí no Instagram do Projeto RECA e em nossos canais de comunicação, né, os presidentes do Condica de quando cheguei com Orlando para cá. Primeiro, João Miranda, que foi vereador, né, foi um dos precursores do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Foi quando ele foi presidente que, quando Orlando chegou, quando nós chegamos ao Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, tínhamos saldo suficiente para começar o projeto REC. Então, João Miranda, né, foi um dos precursores. Então, logo Orlando, em 2001, se torna presidente do Condica, se reelegeu em 2003, presidente, né, Orlando assumiu. E depois de Orlando, nós tivemos eu, presidente do Condica, já fui por um período, Jandira, né, que também, além de presidente, foi uma das coordenadoras do projeto RECA, mas foi presidente do Condica. Alex Barbosa foi presidente do Condica. A professora Yara Mércia, a professora Sara, e atualmente nós temos a Larissa, né, que é a atual presidente do Condica e gestora aí do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, a gente não poderia fazer uma live que conta a história do projeto RECA sem mencionar essas pessoas, essas ilustres pessoas que imprimiram na história do projeto RECA, né, a destinação desses recursos e capitanearam a aprovação desses projetos pelo Conselho Municipal e, consequentemente, a destinação dos recursos pelo Fundo Municipal. Repetindo: João Miranda, Orlando, Abraão, Jandira, Alex, Yara Messi, a professora Sara e a nossa atual Larissa. Show de bola. Professor, nessa história aí, muitos beneficiários já se passaram, muitas pessoas, muitos educadores, né? Mas tendo em vista todas essas pessoas, quando você olha assim, algumas pessoas, digamos, que se destacaram, que o senhor teve uma maior proximidade. Quais frutos o senhor viu ser colhido do projeto RECA? Olha, são muitas pessoas. Agora, algumas me vêm à memória, a exemplo de Dilda, que foi nossa educadora social, né, que se despertou o seu lado musical quando foi nossa aluna, né, do projeto RECA, e ela nos narrava que despertou nas aulas do Nonato, nosso professor de voz e violão, né, e de teclado também, que temos lá no projeto RECA. Então, o Nonato foi quem plantou essa semente aí, a irmã de Ana Paula, assistente social do Projeto RECA, Ana Paula, que também já foi assistente social do Projeto RECA, né, e voltou e retornou como colaboradora da nossa instituição. Então, são pessoas que, nesse momento, me veem
à memória e que nos causa uma enorme satisfação e alegria. E outros educadores sociais também que lá passaram, mas que também foram nossos alunos. Muito bem. Se eu não me engano, depois até tirar dúvida, a Rian tá aqui. O Rian Rabeiro, né, que hoje é músico, pra mim que ele passou lá pelas aulas de Nonato. Não sei, Sim, mas sim, sim. Ria Rabelo, o Nonato deu algumas aulas em de canto. separado de voz, de canto. A Hum, Ria Rabelo, lembro-me que eram à noite, o Nonato, né? E além de sua carga horária, o Nonato é um patrimônio do Projeto do Reca. projeto Nonato RECA. é de lá do começo, né, do Projeto Reca, né? A parte de música, né? Quem trouxe para gente, quem empreendeu, quem abriu esse canal de trabalho, essa linha terapêutica ocupacional, foi o Nonato lá desde o início, né? E o Nonato tem uma marca registrada e é até hoje, né, um dos profissionais colaboradores do Projeto Reca e um dos trabalhos que mais se destaca e que mais tem impacto, né, na vida terapêutica de crianças e adolescentes e também na vida profissional. Muitos dos artistas que temos aí, né, eles passaram lá pelo Projeto Reca, pelas aulas de música, né, do nosso eterno Nonato. Show de bola. Professor, estamos completando uma hora de live. Teremos duas situações. A primeira, o senhor vai trazer um assunto de seu interesse aqui sobre o RECA e vai fazer o fechamento com uma pergunta que para mim é crucial. A última pergunta. Primeiro você vai trazer um assunto que você acha crucial para esse momento aqui. E a última pergunta é: o que mais te marcou como sócio fundador do Projeto RECA? Pode ser uma experiência, pode ser uma vivência, sua relação com o Projeto RECA. Essa vai ser a sua pergunta de encerramento. Antes disso, você traz um assunto que você entende ser muito importante o senhor trazer aqui para gente. Bom, eu gostaria de fazer duas ponderações frente a essa sua oportunidade. Primeiro, as emendas que destinei enquanto vereador para o projeto RECA e o prefeito Cristiano Viana já liberou os recursos já estão na conta e já estão em execução. Queria registrar aqui, nós teremos uma sala de educação física climatizada e equipada, com recursos e emendas do vereador Abraão. Uma sala de psicologia, porque hoje a nossa psicóloga Lana Jéssica e o psicólogo Caio atendem também na sala que funciona o Condica, mas nós vamos ter a sala de atendimento psicológico e terapêutico ocupacional também, quando tivermos esse profissional. A ampliação do gabinete odontológico, que ele já veio com 2 cadeiras, mas o espaço ainda tímido para que funcione. O nosso desafio vai ser conseguir agora os profissionais, mais a ampliação e a aquisição de um carro 0 quilômetro. A emenda foi do professor Abraão e, como diz o prefeito Cristiano Viana, o dinheiro está na conta. O prefeito liberou e nós já estamos em obra. O gabinete odontológico está sendo ampliado, a sala de psicologia e a sala de educação física estão sendo construídas e nós já estamos nas tratativas legais para a aquisição de um carro 0 quilômetro para o projeto RECA. E, não menos importante, eu queria agradecer e parabenizar a história do Conselho Tutelar de Simão Dias, que também coincide com tudo isso, né? E através de Cidália, eu cumprimento a todos os conselheiros tutelares e que também é uma história que corre nas veias e nos ideais do professor Abraão, porque eu entendo que o Conselho Tutelar é peça fundamental e enfrenta um grande preconceito ainda da sociedade e do poder público em regra, em geral, que não compreende o papel do Conselho Tutelar, que ele é tutelar, ele tutela direitos. Então, às vezes, pensa que é a delegacia contra a criança, se quer falar mal da criança, chama, o diretor liga, se a criança está na festa, é o conselho tutelar que tem que ir atrás. Essa visão completamente equivocada que a gente faz esse enfrentamento e a gente defende o conselho tutelar. Para você ter ideia, Simão Dias é referência em Sergipe também. No processo de seleção e escolha do conselho tutelar, nós passamos primeiro por uma prova e temos uma eleição bem estruturada e organizada. E para você ter ideia, José Dias, em 2001, assumiu o RH da prefeitura. E desde 2001, o conselheiro tutelar de Simão Dias tem direito a férias e 13º, algo que só foi implementado, salvo engano, há 5 anos atrás, pela legislação nacional. Simão Dias já era realidade por entender a importância
do Conselho Tutelar na política pública para crianças e adolescentes. Então, eram essas duas ponderações, para além de registrar, né, que o Projeto RECA passou a ter o nome Projeto RECA Professor Orlando de Carvalho Santana, né, por conta de toda essa narrativa. Se não fosse ele, hoje nós não estaríamos aqui fazendo essa live contando essa história. E, além disso, à época solicitei ao prefeito Marival o nome daquela creche do Conjunto Belita Valadares. Aquela creche também recebe o nome creche Professor Orlando de Carvalho Santana, por reconhecer a sua trajetória na educação, na formação de professores de ensino médio no Carvalho Neto, no município de Japaratuba, como diretor de cultura, presidente do Condica, professor e coordenador do curso de pedagogia da Faculdade Ages. Então, em tão curto espaço de tempo, um jovem se foi aos 19 anos, deixando tamanha grandeza para a nossa sociedade. E, por fim, você me disse que era para que eu dissesse... Abraão, vamos ter que marcar uma outra live, viu? Tem mais coisas aí, mas o horário No permite. aniversário do REC da DECA, 29 de dezembro, vamos deixar marcada. Pois já deixa marcado, não fique fugindo como das últimas vezes, não. Tá vendo aí quanta informação legal. Eu tô aí há praticamente 3 anos e tem muita coisa que eu não sabia sobre o RECA que você apresentou aqui. E Isso. eu sou vou dizer que sou um cara que puxa muita sardinha pro RECA mesmo, porque eu tô lá, né, executando com vocês a política e vejo como é grandioso e necessário para Simão Dias e que outras cidades possam estar se espelhando no que é isso para criar modelos, situações, lógico, em acordo com a sua própria realidade. A pergunta foi o seguinte: o que mais te marcou durante toda essa vivência de Projeto RECA, seja lá no período junto com o professor Orlando, seja você agora como o principal agente para a continuidade dessa política? Veja, o que mais me marcou nessa trajetória, né, aí de seus quase 26 anos, é o que me marca no dia a dia, né? É o sorriso daquelas crianças e adolescentes que têm acesso a um serviço público de ponta, de qualidade, e sem preconceito. As nossas crianças e adolescentes, caracterizadas em estágio de vulnerabilidade social, têm acesso a serviços que a classe média alta não tem. Balé, capoeira, jiu-jitsu, informática, reforço escolar, esportes na sede, esportes no interior, música, fanfarra, batuques. Eu digo, onde é que tem isso para a classe média e classe média alta no projeto RECA? Letramento, numeramento, língua estrangeira com uma professora Espanhol, nativa de espanhol, né? Ou seja, é gigante. Estamos esquecendo de mais desenho. desenhos. Então É, o que cara, marca é o sorriso dessas crianças e desses adolescentes no dia a dia. É nós estarmos ali e termos a consciência que estamos mudando a história de crianças e adolescentes que passam por uma desestrutura familiar, que passam pela violência, né, a negligência de muitos de seus direitos pelo poder público, e eles chegam lá e tem na hora do lanche a hora da alegria, que muitas das vezes é um complemento considerável para a nutrição dessas crianças e adolescentes, que o lanche nós ofertamos tanto pela manhã quanto à tarde. Para algumas daquelas crianças, é uma alimentação base, né? E a gente sente e vivencia isso em nosso dia a dia. Então, o que me move, o que mais me marca em toda essa trajetória de 25, 26 anos é a mesma coisa. É o sorriso, é a alegria, é a criança e o adolescente, filho das camadas mais humildes de nossa cidade, ter acesso a um serviço público de qualidade, de ponta, e que a classe média alta não tem. Não digo isso com preconceito nem enfrentamento à classe média alta. Eles podem ter tudo, mas não tem o RECA. Não tem esse conjunto todo à disposição. Qual é o equipamento público e particular de Simão Dias que oferece isso? Projeto RECADECA. Então, isso é o que gratifica. Esse é o maior contra-cheque do final do mês de um profissional de educação de verdade, que assim eu me considero. caramba, e assim, eu tô.
Tô lá todo dia que eu chego no RECA, a gente, sabe, sai de lá assim, olhando para nossa vida e dizendo para nós mesmos, cara, eu tô aqui e tô fazendo algo que faz sentido. Não é por nós e para nós, é para eles, né, a criança e o adolescente. E a gente vê que isso vai ter um resultado muito grande. Tem atualmente e que será colhido essa semente mais à frente um pouquinho, de forma geral, na sociedade de Simão Dias. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que eu levo essa bandeira. E o pessoal fica perguntando, que projeto é esse que esse cara trabalha? Então, o Abraão trouxe aqui um pouco da história e do propósito real de um projeto social, de iniciativa da sociedade civil, que dá aula ao poder público. Costumo dizer sempre isso, dá aula ao poder público de como deve ser, primeiro, pensado a política pública para criança e adolescente. Segundo, como deve ser executado. E terceiro, como deve ser a transparência com os recursos públicos, porque lá nós temos, em todas as atividades, há uma política de evidência muito forte e muito séria, que faz com que os recursos que chegam até a DECA, que chegam ao fundo, sejam de fato executados sem tirar para ninguém. É para as crianças e adolescentes de Simão Dias. Então, pessoal, E aí, José Dias? Cadê você, rapaz? Caiu aí a conexão, o que é que tá acontecendo? Pessoal que tá online ainda tá me ouvindo? Tá dando para me ouvir? Se tá dando para ouvir, dá um sinalzinho aí do ok, a mãozinha. Pronto. Enquanto José Dias tenta voltar, eu gostaria de registrar, como registrei a história do nosso passado, a história do nosso presente, né? Então, agradecer a nossa equipe pedagógica administrativa, né? Que hoje estão capitaneando lá o nosso trabalho.
né? A Jaiwane, a Josi, a Raimundinho, a Wagner, a Rian Rabelo, a Roginho, né? A psicóloga Lana Jéssica, o psicólogo Caio, um colaborador que chegou e compõe os nossos quadros, a Cláudia e a Elisângela lá, que cuidam da nossa limpeza junto com a Branca, né? Aos, aos educadores sociais como um todo, que aqui é uma lista enorme, a nossa presidente Larissa, a Maria José, secretária do nosso Condica. Então, não poderia deixar. Olha ele! Chegou o A- PC. Abraão, a gente tem que mandar o Albert vir pra cá, cara. Ó, vamos falar com a Wanda. É, chegou aqui, pô, eu empolgado, rapaz, falando do projeto, né, pra gente Isso. finalizar, tá vendo? Constrangendo o nosso convidado, cara. Isso. E eu estava aqui, né, dentro do meu roteiro, que a gente falou da todo o passado da equipe, registrando a nossa equipe do presente, a equipe pedagógica, administrativa, né, lá do Projeto REC, o pessoal da secretaria, como o Hugo também, como o Gabrielzinho, né, como o Moisés, aos todos os colaboradores, educadores sociais, que eu acredito que a gente tem uma média de 20, 25 educadores sociais entre cidade e interior. Se eu fosse listar aqui, seria mais 10 minutos de fazer a referência de live, né? Então, citei aqui a equipe diretiva, a equipe administrativa, a equipe pedagógica, a equipe de apoio, enquanto você deu uma saidinha aí por problemas técnicos, estava aqui registrando essa equipe atual, né? Os membros do Condica como um todo, né? São 12, não vou listar aqui todos, mas através de Larissa e Maria José fiz meu registro e meus agradecimentos a todo o nosso trabalho de marketing, né, que é desempenhado por Rian Rabelo e por Lívia, sua noiva, que está nos bastidores junto com ele através, né, do trabalho empreendido. E, na verdade, é o nosso cartão postal, nosso Instagram, nosso site, nosso canal do YouTube fala por nós, né? Traduz toda essa teoria, toda essa explanação que aqui eu fiz. Quem acessar nossos canais de comunicação vai ter lá a marca comprovada, que começou com Lucas, né? Uma política de evidência de mídia com Lucas e acabou aí assumindo há 2 anos o Rian Rabelo, que tem feito junto com Lívia um trabalho extraordinário, né? Nós somos referência aí nessa política de evidência de mídia graças a essa dedicação, a essa inovação, né? E aqui é isso, sentimento de gratidão por essa oportunidade, José Dias. E gratidão também a você que faz parte, passou a fazer parte há 3 anos dessa história, né? Você é o cara, é o PC, que é o cara que a gente passou a ter no plano de formação e que as escolas pedem bis, né? Querem sempre que o psicólogo faça a visita, que dê a palestra, que faça a roda de conversa, que vá dar a orientação pela sua capacidade, né, técnica e emocional, porque às vezes o cabra é bom tecnicamente, mas não é bom na relação de interação interpessoal e na relação socioemocional. Ou às vezes é bom demais no socioemocional e é péssimo no técnico. Os profissionais se variam. E você é o cara que reúne essas duas competências, a competência técnica, cognitiva do conhecimento, mas acima de tudo a principal que tem que andar casado, que é essa sua facilidade, o talento que Deus lhe deu de comunicação, de pegar o seu conhecimento da psicologia e socializar. Então, essa é uma das principais ferramentas que um bom profissional tem e deve ter. A capacidade de socializar o seu conhecimento. E através do plano de formação que você faz para o Condica, é socializar a oportunidade dos conhecimentos que você adquiriu, que Deus lhe deu nessa vida. Então, você também é um semeador, né? Você, por onde passa, vai semeando ideias e modificando conceitos, alterando preconceitos e enfrentando as barreiras das mazelas que a política pública da criança e adolescente tem o desafio de enfrentar, e é uma raridade. Tanto é que eu fui buscar lá em Riachão, né? Assistia na sua rede social algumas palestras e disse, não, eu vou convidar esse cabra. E depois acabei descobrindo que era vereador, que já tinha tido oportunidade de conversar com você, mas não tinha mais na minha lembrança. Mas, enfim, o que fica e o que ficou é a marca empreendedora, né, do seu trabalho e que Deus nos permita mais 500 anos nessa parceria, que a gente fique velhinho
cuidando dessas crianças e adolescentes, tomando conta desse REC e desse Condica, e mudando vida e imprimindo sorrisos em nossas crianças e adolescentes. É o que eles precisam da gente. Eu agradeço, Abraão, sempre pelo reconhecimento e agradeço também, Abraão, a você pela oportunidade de confiar no trabalho da gente e principalmente as oportunidades que nós temos de sentarmos para dialogar sobre o Projeto Reca, sobre a vida, sobre o mundo. Eu tenho aprendido muito. Então, aqui é a oportunidade de agradecer publicamente a você ter me visto e ter me impulsionado a me desafiar todos os dias, buscando levar coisas que sejam importantes e que tenham um propósito dentro dos valores que o Projeto Reca tem. Então, você, além de ser meu chefe, como eu costumo brincar com você, é uma cara que me orienta a buscar e fazer escolhas melhores para mim e para o mundo. Então, muito obrigado por isso, pelo reconhecimento e obrigado por ter aceito esse convite que para mim era muito importante de você estar aqui vindo apresentar para as pessoas que já conhecem um pouquinho e outras pessoas de outros locais que não conhecem, que vão ter acesso a essa live, tanto no ao vivo quanto na publicação no Instagram e no YouTube. Muito obrigado por ter aceito. Foi um show e eu tenho certeza que muitas pessoas que assistiram vão ficar querendo levar para os locais que isso não existe. E são muitos. Não conheço um lugar que tem algo como o Projeto REC, que é encabeçado pelo senhor. Também aqui aproveito, mando um abraço aqui para a galera que eu me encontro no RECA, que está aqui nos prestigiando com a sua audiência, Jaiane, Josi, Caio Fraga, um cara excelente, Mazé, essa pessoa incrível que sempre acolhe a gente lá no Projeto RECA, a todos os colaboradores que fazem desse projeto, Branca, né? Algo esplêndido. Então, Abraão, muito obrigado por sua disponibilidade, por vir aqui e apresentar. Não é fácil trazer história, trazer evidência e, principalmente, para quem é um bom ouvinte, percebeu que você, além de tudo, você trouxe aqui caminhos possíveis para que outras pessoas possam buscar para outros municípios. Você disse de onde é que vem, como é que faz e como é que mantém. Isso para mim foi esplêndido. Às vezes as pessoas quando conseguem sucesso em algo, e eu vejo que você conseguiu sucesso na expansão do RECA, não quer compartilhar isso. Você não, você faz o diferente. Não, eu quero que isso aqui seja um espelho para outros lugares. Então, isso é excelente. Então, parabéns mesmo pelo Projeto REC e pela essa pessoa, esse ser humano que você é com todos que estão ao seu redor. Então, obrigado. Deixo aqui para você dar o seu abraço final para a gente encerrarmos a live hoje. É isso aí, o sentimento que trago no coração hoje e nesta oportunidade é o de gratidão por uma oportunidade como essa, que confesso a você, né, ao longo desses 26 anos, nunca me permiti, né? E deixo aqui registrado a gratidão por essa oportunidade, né? E por esse exercício, né? Que para mim foi um exercício, né? Musculatório emocional, né? Reviver e rememorar, né? Alguns trechos dessa história e deixar aqui registrado para a eternidade, né? Para os profissionais presentes e aqueles que a história vai se encarregar de nos suceder, né? Nós não somos eternos, nós estamos aqui de passagem cumprindo a missão. E essa oportunidade deixa aqui registrado, né, que vai ficar aqui cravado no Instagram e nas nossas redes sociais do Projeto RECA, esse registro, essa história, porque a história que ela não é registrada, que ela não é narrada, que ela não é evidenciada, que ela não é documentada, ela é facilmente esquecida. E a história do Projeto RECA não é, nunca foi nem vai ser esquecida, porque a gente faz um trabalho que reflete na sociedade e faz questão de deixar a nossa marca registrada. Obrigado a você pela oportunidade e obrigado a todos os colaboradores do Projeto RECA de antes, de durante, né, do momento atual, que fazem com que essa história tenha vida, porque não foi Abraão, nem foi o saudoso Orlando sozinho que empreendeu. Nós empreendemos sempre com equipes,
né, que vão tendo a sua rotatividade conforme a história, a oportunidade e o tempo, mas que vão deixaram junto com Orlando, estão deixando junto comigo a marca do seu polegar nessa história. Então, você que faz parte do RECA, você também faz parte dessa história e está escrevendo esse capítulo para que outras gerações possam dar continuidade. Valeu, muito obrigado, um cheiro no coração de todos vocês. Valeu, professor. Valeu, galera que está aqui presente. Dona Josineide Andrade, manda um abraço aqui. Selminha Conceição, que interagiu com a gente. Rian, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, por todo o apoio, toda a qualidade aqui que você presta a gente. E a todos vocês, uma boa noite, uma boa semana, muita produtividade e muito cuidado. Valeu, Abraão. Tchau, tchau, Valeu, pessoal. Até a valeu, próxima. valendo. Nota 10, nota 1000. Até a Show de próxima. bola. Valeu.